Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Cristo em Nós. Estamos aqui novamente, né, meninas? Sim. Mas de uma forma especial. Eu diria assim que esse é um podcast que você não pode deixar de assistir. Não mesmo. O outro que a gente fez sobre maternidade é um assunto muito bom também para as mamães, futuras mamães. Agora, esse podcast de hoje, eu gostaria de chamar uma atenção específica, principalmente para os papais e as mamães, mas também para qualquer pessoa que tenha convívio com criança. Seja você cuidador, tio, avó, enfim, mas aos papais e às mamães é um chamado específico, né? Porque são os, vamos dizer, avós de Deus para os filhos, né? Eles que têm aí o papel importante de estar à frente, né? Mas, vamos lá. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração? Vamos. Que é um assunto muito importante. Precisamos da sabedoria divina para entendermos esse assunto. Você pode orar, Isabelle? Posso sim. Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, já estamos, Senhor, sentindo a sua presença conosco. E Pai, esteja com cada um que está ouvindo essa mensagem. Seja ele, papai, mamãe, responsável ou também jovem, Senhor. Que o Senhor possa tocar em nossos corações, porque o Senhor tem um legado para cada família. E que através dessa mensagem que o Senhor preparou, que possa ser uma convocação do Senhor para cada papai, cada mamãe, cada criança, cada jovem, para que possamos realmente ser um exército do Senhor nesses últimos dias. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém! Bem, o tema do nosso podcast é A Batalha pela Mente Começa no Berço, preparando uma geração emocionalmente forte. Gente, esse assunto está muito especial. Eu faço uma pergunta: quem está governando a mente do seu filho? Você sabe? Você já parou para pensar isso? Quem está sentado no trono invisível da mente da sua filha, da sua criança, do seu filho? Bem, a geração que estamos formando hoje mostrará no futuro quem governa o coração humano. É literalmente o início da vida que vai ser provado no futuro. Às vezes, hoje, enquanto ainda é bebê, enquanto ainda está no berço, não vai ter evidências, mas o futuro, com certeza, indescritivelmente, vai ter a evidência do que foi plantado no início. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que a batalha começa no berço? Né? Por quê? Eu poderia pensar em diversos outros lugares o início dessa batalha, mas por que no berço? Então, vou estar aqui respondendo essa pergunta, e a gente pode ver que a batalha ela começa no berço, porque foi na mente que o pecado se originou. A gente transportando a nossa mente aí na guerra que começou no céu, a guerra começou aonde? Na mente de Lúcifer. Ou seja, Lúcifer, ele não começou desobedecendo a Deus, falando coisas contrárias a Deus de uma forma onde todos estavam vendo. Não, ele começou a batalha dele na mente. E isso nós podemos ver que o pecado se originou na mente. E quando a gente vai na palavra de Deus, mostra que o pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. Ou seja, realmente nós podemos ver que é quando o eu toma lugar na mente, é quando não há mais dependência de Deus. Eu sempre gosto de falar que nós fomos criados para sermos grandemente viciados em Deus. Hoje nós temos essa palavra viciado de uma forma totalmente pervertida. Mas Deus nos criou para nós sermos realmente viciados nele, de modo que a gente pensasse nele o tempo todo, de modo que a gente pudesse olhar para ele o tempo todo, buscar as coisas dele o tempo todo. Mas o que aconteceu? O inimigo de Deus, ele tenta o máximo fazer com que a gente venha ter esse vício não para Deus, mas para outras coisas. E quando a gente tem um vício que só tem que ter para Deus, quando a gente coloca o nosso coração que deve ser somente para Deus, colocando para outras coisas, dessa forma, nós começamos a encher o nosso coração de tudo aquilo que não provém de Deus, do nosso eu,
de impaciência, das coisas deste mundo. E dessa forma, nós estamos literalmente vivendo o que realmente originou no céu, que foi a iniquidade. A gente pode até ver em Ezequiel, no capítulo 28 e no verso 12 a 18, que fala que Deus criou um querubim, e esse querubim foi ungido, mas fala que achou iniquidade no coração dele. Ou seja, quando a gente vê iniquidade na Bíblia, a gente pode ver que iniquidade quer nos mostrar que realmente é uma pessoa que tirou de cena aquilo que devia tomar o seu lugar, que é Deus, e dessa forma colocou outras coisas no lugar que só pertence a Deus. E dessa forma nós podemos ver que quando Satanás, ele caiu, Lúcifer caiu, se tornando Satanás, ele não chegou para os anjos falando assim: vocês querem ser demônios? Ele não falou isso. Ele falou: vocês podem ser bons sem Deus. Ou seja, o inimigo de Deus, meus queridos, ele nunca vai chegar pra gente trazendo uma tentação, querendo tirar Deus de cena da nossa vida, falando assim: Juliana, você quer se tornar parte do meu exército? Ele nunca vai falar isso. Mas ele vai falar: Juliana, você pode ser boa sem Deus. Você pode ser uma ótima mulher, uma mulher que é ótima à vista do mundo, mas você será sem Deus. E assim nós podemos ver que a palavra iniquidade, ela tem como significado entortar, desviar do que é reto. Porque Deus, ele colocou um trono no nosso coração. E vamos imaginar que em nosso coração não tem 2 tronos. Em nosso coração tem apenas um trono. E esse um trono pertence a Deus. Deus criou o nosso coração para pertencer a Ele, para que assim possamos ter felicidade plena. Mas aí está a questão: a iniquidade, que é o que originou na mente de Lúcifer, ela desvia o nosso coração de colocar Deus no centro e coloca outras coisas no lugar de Deus, coloca o nosso eu no lugar de Deus. Interessante, meninas, que quando a gente vê na Bíblia, é um dos trabalhos que é mais assim conhecido na Bíblia é a questão de pastorear, ou seja, cuidar de ovelhas. E nós podemos ver na Bíblia que os pastores usavam o quê? Um cajado. E esse cajado, ele não era um pau reto. Não, esse cajado, ele tinha uma curvatura. E você pode até ter visto já em algum desenho, às vezes você deu já um desenho para colorir para o seu filho, e é muito normal aparecer um cajado com curvatura. Por quê? Essa curvatura não é à toa que tinha essa curvatura. Essa curvatura se chamava iniquidade, porque ela representa exatamente o que o homem é sem Deus, que ele se entorta, ele volta para si. Ele estava reto no caminho do Senhor, mas ele volta para si mesmo. E é exatamente isso que aconteceu no coração de Lúcifer. Lúcifer começou a olhar mais para si mesmo. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele queria tirar do seu coração aquilo que só tinha um lugar para Deus. E dessa forma ele queria colocar ele mesmo em seu coração. Então a gente vê que é por isso que é tão importante a batalha começar pela mente. Porque se foi na mente que começou o pecado, então é na mente que também precisa começar a nossa recriação para nós voltarmos ao original que Deus nos criou. Até porque a redenção, ela começa quando Deus volta a governar esse trono do nosso ser. Então, é no berço que a mente aprende silenciosamente quem governa. Sim. E assim, até ampliando um pouco mais, né? Porque talvez você pense assim: nossa, mas se é uma batalha, batalha por quê? É porque não é fácil. Precisa ter persistência, precisa ter foco, precisa ter atitude. Pra que eu vou entrar nessa batalha? Como pai, como mãe, como cuidador? Qual é o alvo disso tudo, né? E é exatamente isso que a Isabelle mencionou,
Por quê? Cada experiência, cada vínculo, cada limite está moldando a capacidade de resistir à maior mentira já contada, que é qual? A autossuficiência. É se sentir que você pode sem Deus, você pode ser bom sem Deus. Essa foi a maior mentira já contada. E você faz parte dessa batalha. Porque você pode ter ali, moldar uma criança, um caráter, para destruir essa mentira e falar, não, eu preciso depender de Deus. Eu só consigo sobreviver se Deus estiver como guia. O meu lar só consegue ser um lar bem ordenado, bem disciplinado, se Deus estiver como guia. E isso você pode estar aí intermediando toda essa situação. E é uma bênção. Esse é o alvo. Por quê? O caráter, ele não nasce pronto. Ele precisa de constância, ele precisa de sempre estar repetindo aquilo que você quer inculcar na mente da criança, você precisa estar ali, falando todos os dias, ensinando todos os dias. E o inimigo, ele sabe que se conquistar os primeiros anos de vida, não precisará lutar tanto no futuro. Não vai dar tanto trabalho no futuro para ele. Porque ele vai moldar pequenininho, quando tiver grande, já vai estar no seu exército, né? Então, a gente vê que o que está sendo construído hoje será revelado amanhã, né? Então tá bom. Depois desta prévia da grande batalha que a Sabrina Luiz e a Isabelle Emily colocou aqui, nós vamos agora trazer bem pertinho de nós. O que seria isto para uma família que ainda está com um bebê e que não está numa fase jovem de um filho em casa ou de uma adolescência, mas está ainda com bebê? O que isto tudo já pode dizer, estou travando uma batalha? Bem, trazendo bem pertinho de nós agora, para as mamães, a criança, o bebê, ele começa a vida no seu território, que é o quê? O berço. O berço é onde a primeira infância da criança, ela conhece o mundinho dela, é no berço. Então, nós vamos tentar colocar aqui no mais prático possível para a gente entender qual é esta batalha que eu, tendo duas jovens, você, mamãe, tendo uma criança na primeiríssima infância, que é de 0 a 3 anos, ou 4 e 5 anos, que é a primeira infância, ou adolescente, mas vamos agora começar pelo berço. O berço é onde começa a estabelecer o primeiro governo da criança. Aí vocês falam, como assim, Juliana? Ali é uma disciplina real, verdadeira. Imaginemos só, a mamãe acabou de aprontar tudo o bebê. Ele já brincou com a mamãe e o papai, já se divertiu, barriguinha tá cheia, fraldinha limpinha, e a mamãe, tão bondosamente, cheia de afeto e amor, prepara aquela criança e já percebe que ela está com soninho. E coloca ela no berço. E ali, quando a criança percebe que foi colocado no território de limite, um território que tem limite, que ela não vai poder engatinhar, que ela não vai poder mais brincar, que o bercinho é para dormir, começa uma batalha. Às vezes a criança começando com um resmungo ou com um esticar corpinho e de repente o choro. E a mamãe pensa, eu vou ficar aqui pertinho. Aí a criança já começa a sentir que está dominando a mamãe. Ou então até tira, né? Ai, vem da mamãe. Isso que eu ia dizer agora. A mamãe começa, eu acho que eu vou pegá-lo um pouquinho, vou acalentar, pronto. A batalha começou. Sabe por quê, mamãe? A mente da criança, do bebê, é onde tudo está começando. É uma mente fresquinha. Ela poderá entender que está sendo guiada por alguém, onde ela precisa depender de alguém para orientar, ou então ela vai começar a ser guiada pelo impulso. Ela vai começar a ser guiada pelo querer, pelo que eu quero, e eu vou conquistar, e eu vou conseguir. E de repente, se a mamãe não coloca o limite, se ela passa a ser permissiva, como pegar no colo, vou ninar, e depois coloca no berço, e a criança começa um choro mais alto, vou pegar mais um pouquinho, e nina, e aí ela vê que a batalha
não está sendo para que a criança entenda que ali há um afeto depositado por alguém que quer ensinar uma disciplina, que agora é hora de dormir. A criança vai entender o quê? É só eu chorar que a mamãe pega. Vocês estão entendendo que a batalha são coisas simples da vida, começando no berço? E sabe, mamães, na primeira infância, a estrutura da mente ela está sendo toda construída. É nos primeiros anos que o cérebro do bebê que tem a maior plasticidade, tem maior plasticidade. O que seria isso? O maior campo para desenvolver. Tanto para o eu, olha o cajado, tanto para o eu, quanto, uau, tem alguém pensando por mim, tem alguém querendo me ensinar. Então a gente vê que a batalha, ela é o tempo todo. Sim, inclusive foi falado aí sobre a questão do impulso, né? E realmente, assim, a gente sabe, conhece um pouco sobre a ação do córtex pré-frontal na nossa tomada de decisão, na nossa vida como adulto. Mas assim, quando eles são criança ainda, e principalmente nos primeiros anos de vida, o córtex pré-frontal ele não tem maturidade. Quem domina é o sistema límbico. Ou seja, são as emoções, os impulsos, eu quero do meu jeito, eu quero agora. E isso, assim, não é questão ruim, é questão natural da vida. A criança, ela já nasce com isso dominando nela. E o evangelho, ele diz o contrário. Ele fala, não eu, mas Cristo. E é isso que a gente quer trazer para esse podcast. Porque se a batalha começa no berço, e se você sabe que o seu filho, ele está sendo dominado pelo eu, literalmente, pelos sentimentos, pelo impulso, como você vai conseguir converter as coisas? É muito interessante, Sabrina, que olhando aí para esse lado, a gente entendendo melhor o corpo, né, que Deus criou, a gente vê que não é à toa que hoje em dia tem tantos jovens que realmente parece que não têm uma identidade. Porque lá no berço, os pais não firmaram a identidade dele, a verdadeira identidade. Interessante que muitas das vezes a gente pode até falar assim, mas isso não tem problema. Mas em um posicionamento seu como pai, ou como mãe, ou como responsável, que você vai estar criando uma criança, um jovem, um adolescente firme, ou então com emoções que não são firmes. E algo que eu tenho visto bastante, como jovem falando, é como que essa geração está fortemente com a ausência de identidade. Eu vejo que nós estamos indo pela correnteza de um sistema padronizado. Como assim? As meninas, elas querem seguir a moda, seguir a fama. Os meninos, você vê as conversas dos meninos tão frívolas, de duplo sentido. Mas por quê? Porque na infância não foi firmado algo firme, algo realmente assim, firmado na rocha. Então, foram crescendo crianças que não podiam ouvir um não. Ou então crianças que tinham que fazer tudo segundo a vontade delas. E muitas das vezes a gente fala, né? Mas não tem problema eu tirar ele do berço? Igual minha mãe aqui falando, já tá de banhozinho tomado, fraldinha trocada, já comeu, tá lá chorando. Aí o pai vai e fala, não tem problema, deixa eu pegar ele aqui. Mas o pai sabe que ele tá com soninho. E aí o pai vai e pega no colo. Mas nesse momento que o pai vai e pega no colo, o que acontece? Essa parte que a Sabrina falou, que é onde as emoções estão à flor da pele, é onde fala mais alto. E dessa forma, o eu fala mais alto que o Cristo, o posicionamento na vida daquela criança. E olha que interessante, é muito bom nós entendermos que antes da criança aprender a falar, ela aprende se o mundo é seguro. Tentamos colocar agora, transportando a nossa mente para crianças. Para nós aqui não é tão difícil, cuidamos de bebês e crianças em nosso lar e a gente vê isto o tempo todo. Primeiro, a criança, ela observa tudo ao seu redor. Ela quer ver se aquela situação do limite
está sendo seguro. E olha que interessante, quando ela percebe que o limite é proteção e não ameaça, tudo começa a ficar mais leve. Preste atenção, o limite precisa ser transportado para a criança, precisa ser de uma forma transparente, que é uma forma de proteção e não ameaça. É aí que surge o perigo, sabe por quê? Porque se não transmitir isso por pais bem posicionados ou cuidador bem posicionados, a criança simplesmente ela não vai ver confiança no âmbito que ela está. Ela vai ver, sim, autossuficiência. Aquele momento não tem pessoas para pôr limite, e então ela não está vendo proteção. Se eu choro, me pega. Se eu durmo, ótimo, consegui dormir, será que foi pelo choro? Ou se foi por uma ameaça? Então é muito importante nós entendermos que limite é proteção, ou não entendermos que limite pode trazer a ameaça. Então isso é muito sério, e a mente das crianças e bebês, a mente é muito sensível. Então se a gente consegue passar confiança, posicionamento bem firmado, presença determinada, a criança vai ver um limite saudável e não tóxico. Então é muito importante todo esse espaço, e eu diria o berço com que a gente está aí se tratando, seja visto esse momento com muito amor. Sim, com certeza, eu acho que é a base mesmo, né, de Sim. tudo, o amor. Você realmente está ali naquele lugar, naquela situação com a criança, como um instrumento de Deus, né? É um meio de salvação, onde você pode estar levando salvação, redenção para a criança através dos ensinamentos, da educação, ou pode estar realmente estragando o futuro dela, da futura geração. E assim, o incrível é que eu falei um pouco sobre o córtex pré-frontal, e aliado a ele está o domínio próprio, que eu acho que é a essência para todos nós ensinarmos às crianças. Por quê? O domínio próprio é um músculo neural. E toda vez que a criança espera a sua vez, aceita um não, obedece mesmo sem vontade, o córtex pré-frontal é ativado. E quando isso tudo é repetido, ele se fortalece. Então, por mais que ele não está totalmente formado ainda, mas ele já vai ali criando um hábito de receber aqueles estímulos e ir realmente transformando o caráter, que a gente falaria que é o caráter, né? Que vai se transformando de dentro para fora. Interessante, Sabrina, é que olhando, então, para esse lado, a gente vê que se nós queremos criar uma geração forte no Senhor, nós precisamos ir totalmente na contramão do mundo. Porque enquanto Deus, ele mostra limites, ele nos ensina a esperar. Dependência. O mundo nos ensina o quê? Gratificações instantâneas. Recompensa. Exatamente. Você consegue fazer tudo sozinho. Então, Ou por exemplo, então, eu só faço se eu ganhar algo em troca, né? Exatamente. Então, por exemplo, vamos colocar aqui numa situação bem prática. O pai e a mãe estão com o seu filho no supermercado. Aí o pai e a mãe estão lá fazendo a compra e o filho fala: mãe, compra isso pra mim, compra isso pra mim. Mas a mãe sabe que naquele dia não é dia de comprar aquilo pro filho. Mas a mãe fala: ah não, tadinho, vou comprar pra ele. Aquela hora seria a hora da mãe ensinar pra ele: filho, olha, hoje a mamãe não vai poder comprar, mas você vai ajudar a mamãe a fazer a compra. Olha só que legal. Mas outro dia a gente pode comprar. Nisso, o filho, ele vai ver o esperar, o limite como algo amoroso, porque ele não vai ver um pai e uma mãe que falaram bravo para ele assim: não, a gente não vai comprar isso para você. Não. Falaram com respeito, mas ao mesmo tempo com autoridade. E não autoritarismo. Exatamente, mas ao mesmo tempo ensinando para o filho os limites de Deus para ele. Agora, vamos colocar numa outra situação. O pai, a mãe falam assim: ah, nossa, ontem meu filho já teve que esperar. Hoje eu vou dar isso para ele.
mas sabe que hoje é mais uma oportunidade para ele esperar. Isso é o que a Sabrina falou. As crianças, elas aprendem com uma constância de aprendizados. Muitas das vezes, a gente que cuida aqui, né, de crianças, a gente pode até pensar, não, mas ontem eu já contei essa historinha da Bíblia para elas, mas conta hoje de novo, porque na constância de contar história, de ensinar para ele, você vai ensinar para ele com mais força. Isabel, por isso que a Bíblia diz, ensine a criança no caminho em que deve andar. Algumas versões falam, inculca na mente da criança. Muitas das vezes ensinamos hoje e queremos que amanhã a criança já esteja fazendo aquilo que ensinamos. Não. O bebê, a criança, precisa ter uma constância de ensinamento. Hoje você ensina, amanhã ensina de novo, depois de amanhã ensina de novo. Mas aguarde, isso é bíblico, que quando ela estiver maior, crescidinho, não vai esquecer dos ensinamentos. Então, pais, mamães, eu diria a seguinte coisa, o ensinar, ele é educar. Quem educa, ama. Então, você não vai querer o resultado de um dia para o outro. Lembremos, a criança, ela, de uma noite para o dia, cria-se nova fase. Cria-se novo mundo para elas. Então, que diremos o ensinamento? Se hoje eu ensino algo, amanhã eu ensino novamente. Agora, se não for preciso, espere, aguarde a próxima fase para você ensinar outra coisa. Mas inculcar não é desistir, é ter persistência. Com certeza. Inclusive, assim, se a gente for olhar no futuro, né, a crise final, os momentos difíceis que vão ser passados na juventude, na fase adulta, não vai criar um caráter, um novo caráter. Vai revelar o caráter. O caráter ele não é criado em uma crise. Sim, né? Ele é formado ali nos primeiros anos de vida. É como um soldado. É como um soldado. O soldado não coloca a sua armadura na batalha. Ele já tá com a sua armadura preparado quando fala. Tá começando a batalha, ele já tá preparado. Sim, com certeza. Então, uma geração treinada apenas para conforto não vai resistir à máxima pressão. Exato. Tudo do meu jeito, tudo que eu quero, tudo da minha maneira, no meu tempo. Isso, no futuro, quando tiver uma situação assim, bem apertada, bem difícil, assim, muita tensão, muita cobrança, não vai aguentar. Sim. O caráter precisa estar bem formado, se sabe? É uma criança que não consegue ouvir um não, quando futuramente ela ouvir um não, ela vai desabar. Agora, se ela já foi firmada em um lar onde havia limites, quando ela ouvir um não, quando ela ouvir um espera lá na frente, ela vai saber superar aquilo com uma força maior que vem de Deus. Olha só, uma geração incapaz de esperar terá dificuldade de suportar a perseguição. Uma geração sem autorregulação emocional terá dificuldade de resistir à pressão coletiva. Então, estabilidade não nasce na crise, ela é formada antes dela. O desenvolvimento saudável, ele precisa estar aí como o centro, dominar a mim mesmo. Né? E assim, o incrível é que, trazendo para o lado assim, de busca a Deus mesmo, dependência de Deus, a criança que sabe esperar, ela terá mais facilidade de orar. A criança que sabe aceitar a correção dos pais, ela terá mais facilidade de se arrepender. Porque quando Jesus chamar a atenção dela, ela logo vai ficar com o coração contrito. E a criança que sabe ouvir um não, ela terá mais facilidade de entender a cruz. De negar a si mesma, seguir a Jesus. Então, assim, muitos pais, né, perguntam, nossa, por que meu filho tá assim? Nossa, o que eu errei, né? E, assim, é no berço. É no berço. E... Pode falar. Pode falar. Sem contar que eu vejo, assim, como que o inimigo, ele é mau. Porque ele sabe que se ele quer confundir a próxima geração sobre quem é Deus, ele começa distorcendo o que significa autoridade dentro do lar. Ou seja, os filhos, eles precisam aprender, eu falo por mim mesma, nós precisamos aprender a cada dia o que é limites, esperar, tudo isso que nós falamos. Mas o que o inimigo de Deus ele faz?
ele está primeiramente trabalhando com os pais. Porque se tiver pais que são ausentes, que são explosivos, que são permissivos, que são inseguros, automaticamente eles vão transmitir isso para os filhos. E os filhos não vão ver os seus pais como seus melhores amigos. Eles vão ver os pais como alguém que, quando fala não, é falar não já brigando. Quando fala espera, já é de uma forma que você já fica com medo dos pais. Mas não é isso que Deus quer. Quando Deus fala pra gente assim, olha, eu sei que você tá orando sobre isso, mas na oração tem 3 respostas. Ou tem sim, ou tem espera, ou tem não. Mas quando Jesus ele responde isso pra gente, ele já não fala assim, Isabelle, eu não vou responder essa sua oração. Jesus ele não fala assim. Jesus, ele fala de uma forma que realmente é a forma do céu. E é isso que eu vejo que Jesus, ele quer primeiramente trabalhar nos pais. Por quê? Eu vejo, sabe, que os pais, eles são o espelho de Deus. Ou seja, se você quer que o seu filho seja amanhã um jovem, um adolescente, um adulto, que venha a ser movido pela mansidão, por um caráter firmado, venha a ser movido pelos frutos do Espírito Santo, você não deve chegar para ele e falar, você deve ser isso, 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 mas ele não vê na sua vida. Você primeiramente deve transmitir isso através do espelho, porque você é o espelho de Deus. E quando isso é transmitido através dos pais, quando uma mãe chega para a gente falando, filhas, esperem um pouco. Filhas, não façam isso. A gente vê isso não como uma obrigação horrível de ser obedecida, mas a gente vê como palavras de amor de uma mãe para seus filhos. Com certeza, a gente vê que o discipulado, ele começa primeiro com o pai, depois com a mãe e depois com os filhos. Então, ao invés de fazer a pergunta, como eu faço meu filho me obedecer? Você precisa fazer a pergunta, quem está governando o meu coração? Por quê? Sem pais convertidos, não há lar transformado. Não tem como ter um lar transformado se você não vive aquilo que você fala. Então, quando Cristo governa os pais, o lar muda de atmosfera. Quando os pais não estão movidos pelo eu, e sim por não eu, mas Cristo vive em mim, os filhos veem essa ótica que a Isabelle falou, onde antes era só movido por irritação, às vezes por distração digital, os filhos estão querendo a atenção dos pais e os pais estão ali no celular, não respondem como deviam, e sem contar a liberdade que às vezes os pais acham que estão dando, mas na verdade estão aprisionando os seus filhos na corrente do próprio eu. Que às vezes pensam, ah não, já passo o dia todo fora, não vou falar isso daqui pra ele. Então, para os pais, é preciso morrer para o próprio orgulho, carregar a cruz para ter filhos obedientes. Começa com os pais, né? E se nós formos fechar tudo em um pacote, a criança precisa ver e sentir que autoridade é amor, limite é proteção, dependência é confiança. Uma geração emocionalmente forte não nasce da permissividade. Cuidado, pais. Permissividade. Nem do controle rígido. Uma geração emocionalmente forte, ela nasce do apego seguro. Ela nasce de limites claros. Não deixe de falar para os filhos o porquê não pode pôr a mão naquela tomada. Porque, filhinho, se você colocar a mão naquela tomada, você vai ganhar um choque. E ter choque é muito ruim, dói. Não deixe de falar o porquê. Isto é colocar limites claros. Nasce também uma geração emocionalmente forte, nasce da presença consistente. Seja consistente para o seu filho. Amigo, né? Seja amigo, seja verdadeiro, seja a sua presença real e verdadeira. Tá bom? Sim, com certeza. E também nasce de um ambiente onde a criança aprende neurologicamente e espiritualmente 2 coisas. Depender não é fraqueza, é o desenho original do céu. Papai e mamãe, vale a pena. Vale a pena entender todo o contexto, desde o seu bebezinho indo para um berço, o limite dele, após ele crescer, o limite dele dormir no quartinho dele e não dormir com o papai e a mamãe.
o limite dele de estar na hora certa de dormir, na hora certa de almoçar, na hora certa de tomar banho. Limites é amor, é proteção, é cuidados. Permissividade simplesmente vai tampar o erro. Vai tampar uma hora que você não está pronto para ensinar. Aí você permite. Mas será que é a hora certa de permitir? Deus quer reinar em todos os lares. Deus quer fazer presente desde o ventre, no bercinho, na primeira infância, no juvenil, no adolescente, jovem e assim vai. Então vale a pena o nosso lar ser entregue para Jesus. Com certeza. E o eu dos pais, ele começa a ser praticado quando os pais pedem perdão ao filho, quando sabem que exageraram em alguma situação, quando corrigem sem humilhar a criança, quando mantêm firmeza, só que sem brutalidade. Quando estabelecem ordem como expressão de amor, não de controle. E buscam domínio próprio antes de exigir obediência. Então a chave da questão é: Senhor, governa as minhas reações. Senhor, que o Senhor possa governar o meu tom de voz, transforma o meu temperamento, forma Cristo em mim para que os meus filhos vejam, né? Então, o maior discipulado que o seu filho vai ver é o seu arrependimento. Filhos aprendem mais com pais quebrantados que com pais que sempre se acham certos. O evangelho não começa na obediência da criança, mas na crucificação do eu dos pais. E o grande conflito não termina com famílias perfeitas, mas com famílias rendidas. Então é a chave da questão para que essa grande batalha seja travada e vencida pela glória de Deus. Porque aí está a questão. Quando a gente entende que a gente não consegue buscar, a gente não consegue alcançar a paciência, o esperar, a gente não consegue honrar os pais e a mãe. E a gente vê que dessa forma é realmente o render a Deus. Porque quando a gente render totalmente a Deus, que Ele faz a totalidade dele em nós. Então, se nós quisermos buscar a perfeição por nós mesmos, de nada vai valer. Mas, se a gente render a Deus, Ele vai fazer do nosso lar um pedacinho do céu. E eu queria compartilhar com vocês um texto da Bíblia que está em Romanos capítulo 12, verso 2, que fala assim: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Então aqui nós podemos ver Deus falando com a gente. A gente vê que aqui não falou para nós sermos transformados pelas nossas atitudes, mas pela renovação de quê? Da nossa mente. É por isso que na própria palavra de Deus fala o quê? Tenham em vós a mesma mente de quem? De Cristo Jesus. Ou seja, essa mente que está falando aqui, que é a mente que vai na contramão do mundo. Eu tenho certeza que aqueles pais que seguem exatamente o que Deus deixou para eles educarem, construírem uma geração forte no Senhor, eles recebem pessoas falando: "Ah, não acredito que você fez isso, não acredito que você deu esse brinquedo para ele agora." Mas Deus olha para esses pais e fala: "Nossa, esse pai foi forte em mim agora, porque ele obedeceu formando o seu filho para fazer parte do meu batalhão de elite." Sim, então se até aqui tiveram erros, se até aqui você falou: "Nossa, eu tava meio perdido no meio do mar, não sei o que aconteceu, meu filho agora tá um transtorno", eu digo o seguinte: hoje pode ser o primeiro dia de um novo governo no seu lar. Sabe aquele cajado que a Isabelle falou no início, que ele representava, né, o significado de iniquidade, voltar para si? O pastor, ele fazia o quê? Com o seu cajado resgatava as ovelhas. Então, hoje é o tempo de um novo começo. Em todos os lares que realmente querem arrepender verdadeiramente e se entregar totalmente a Jesus. Então, o cajado, ele dá o realinhamento, ele dá a restauração para o lar. E é isso que Jesus deseja fazer com todos os nossos lares no dia de hoje. Então é isso, que Jesus abençoe o seu lar e que essa verdade
que nós comentamos aqui nesse podcast possa ser real. Ore sempre antes, peça a orientação divina e Ele vai orientar de acordo com o padrão, o jeitinho de cada família, de cada criança, mas seguindo principalmente os princípios eternos e verdadeiros. Tchauzinho e até a próxima! Até mais.